vamos falar de sono. Como é que está o sono do seu filho? E o seu? Você também tem dormido bem? Nós vamos bater agora um papo com a consultora em sono, que é a doutora Lia Lopes Gonçalves. Doutora, obrigada por ter aceito o nosso convite. São tantas as perguntas que nós temos aqui. Primeira coisa que eu quero saber, uma técnica que as mães usam muito é de deixar o filho um intervalo longo de tempo sem dormir, né? Aquelas crianças que têm dificuldade de pegar a noite inteira. E aí, ou então cansar, leva o filho para brincar bastante, para ficar bem cansado, na tentativa de fazer com que ele tenha aquela noite, aquelas sonhadas 12 horas de sono plenamente. Isso funciona? Então, Aline, é assim, justamente o contrário. É o contrário, tá tudo errado. A criança, para ela dormir bem, ela precisa estar relaxada. Sim. Então, assim, de acordo com a idade da criança, ela tem uma quantidade de horas de sono necessárias, tanto durante o dia quanto durante a noite. E o sono noturno depende do sono diurno, depende dessas quantidades de horas dormidas durante o dia e depende também de uma série de fatores que envolvem a vida da criança como um todo, tá? Então, assim, a gente tem o hormônio do sono, que é a melatonina, e a gente tem um hormônio que nos faz ficar alerta, que é o cortisol. Esse hormônio em excesso, eles nos deixam muito estressados. Então, quando a criança não dorme, não dorme a quantidade de sono que ela precisa, quando ela passa períodos muito longos acordado, esse nível desse hormônio do cortisol vai lá para cima. E a criança fica muito agitada. E acaba atrapalhando. E acaba atrapalhando. É aquele bebê que chora que você não sabe o que ele tem. Sim. É aquela criança que muitas vezes fica mais ativa e você acha que ela não está com sono. Entendeu? E muitas vezes esse excesso de atividade é o sono. E é possível, nesse caso, a criança estar com sono, mas não dar os sinais de cansaço, porque ela está ali sob efeito, não é isso? Então, esse excesso de atividade, essa hiperatividade da criança, né, já é um sinal de cansaço. Porque, assim, de acordo com a idade, a criança vai apresentar os sinais de cansaço de uma forma. O bebê mostra de um jeito, a criancinha maior vai mostrar de outro. Mas eles sempre demonstram sinais de sono. Tem uns mais óbvios, como o bocejo, e tem outros mais sutis, que a gente precisa entender, saber ler a sua criança, seu bebê, para perceber e agir na hora correta, para evitar justamente esse excesso, esse acúmulo desse hormônio que deixa a criança super estressada. Então, nesse caso, o ideal é fazer o quê? Com que essa criança tenha soneca durante o dia, ela tenha um sono... mas aí, assim, as mães falam, por exemplo, você vai dormir durante o dia, mas com a luz acesa, com o barulho, que é para entender que ainda não é à noite. É isso? Funciona? Tem isso, assim. Quando o bebê assim que nasce, recém-nascido, ele não sabe ainda o que é dia e o que é noite, certo? Sim. Então, nessa fase da vida, o bebê precisa realmente fazer sonecas no claro. Tá? Então tem que ter esse estímulo mesmo, deixar a janela aberta. No comecinho, um bebê recém-nascido, até uns 2 ou 3 meses. Que é para ele entender o que é dia. Para ele entender e saber diferenciar o que é dia e o que é noite. Certo. À medida que ele vai ficando mais velho, ele já aprendeu o que é isso. E muitas vezes ele tem mais dificuldade nas sonecas. E é importante a gente proporcionar um ambiente favorável para essas sonecas acontecerem. E a luminosidade é uma coisa que influencia. Então deixar o ambiente escuro... com o bebê mais velho, a partir de uns 3, 4 meses, não vai prejudicar, pelo contrário, vai ajudar. Então, nesse caso, a mãe, por exemplo, anoiteceu, ela já deve começar a diminuir o ritmo, digamos assim. Com certeza. Não colocar mais tantas tarefas que vão atiçar, que ele vai ficar, vamos falar um bom piauiense, que não vá fazer com que ele fique muito agitado, na verdade, para que ele já comece, o corpo já comece a sentir... É mais ou menos isso, que já está na hora de dormir. Isso, exatamente. Assim, a gente chama isso de ambiente pré-sono. Então, mais ou menos umas 2 horas antes da criança ir dormir, você já começa a reduzir estímulo, reduzir luz artificial, reduzir brinquedos com luzes, com barulho, brincar de coisas mais calmas, até o tom de voz é aconselhado diminuir, entendeu? Para a criança já ir acalmando e na hora de dormir ser mais fácil conseguir dormir. Porque se a criança está aqui pilhadona e você levar para dormir, ela precisa desse tempo para ir de transição. Doutora, você vai continuar aqui com a gente. Nós temos ainda muitas perguntas. No próximo bloco a gente volta com a senhora.